A gente muda de assunto agora para falar que as partes envolvidas diretamente na bilionária ação movida pela Sete Brasil contra a Petrobras relatam que os valores cobrados da estatal podem superar os 100 bilhões de reais. Nessa ação judicial, que foi distribuída em fevereiro deste ano, o valor da causa atribuído pela Sete Brasil é de 36 bilhões de reais, decorrentes ali do que considera prejuízos gerados pela estatal no projeto de construção de 28 sondas para explorar o pré-sal. Nenhuma dessas sondas foi entregue, mas os credores ali, se declaram credores, relataram aqui para a CNN que a quantia está desatualizada e que os valores atuais é pelo menos o triplo disso. No começo desse mês de junho, a Petrobras informou que as alegações da Sete Brasil são improcedentes, que não reconhece qualquer responsabilidade pelos prejuízos alegados. E a gente ali conversando com o pessoal da Petrobras considera inclusive que esta ação é temerária e de má fé por parte da empresa. Eu queria chamar para fazer este debate conosco o presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo, que é o Telmo Ghiorzi. Telmo, muito bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar conosco aqui nesta noite. Boa noite, Caio. O Telmo, que lição que o Brasil tira? Antes de entrar no debate da ação em si, mas o que esses erros todos nesse projeto das sondas, no projeto naval, polo naval, que lição que o Brasil tirou ou dá para tirar desse episódio todo? Bom, é um projeto, uma situação complexa, tem uma porção de lições a serem incorporadas, muitas delas já foram. Acho que, por exemplo, a própria Petrobras, durante esse período aí, aprimorou a governança dela. Então, hoje ela tem uma governança bastante mais rigorosa para esse tipo de projeto. Mas eu acho que, em termos de país, a grande lição foi essas missões que os países têm, de aumentar a sua capacidade industrial, de crescer, são missões importantes, são missões que podem ajudar a economia e os indicadores socioeconômicos de qualquer país. Mas esses projetos muito complexos, eles requerem 20 anos, talvez mais, de política de Estado, de estabilidade, de regras mais ou menos estáveis por muito tempo, um sistema muito rigoroso de acompanhamento desses projetos. E o que se viu ali no caso desse projeto foi um projeto, uma ambição correta. O Brasil precisava de sondas de perfuração, mas 28 de uma vez só, um período muito curto, 3, 5 anos, um pouco mais, nenhum país do mundo fez isso. Os países que hoje constroem sondas de perfuração, eles erraram muito até chegar a acumular a competência que precisavam para construir essas sondas. Então, acho que a grande lição foi: essas missões requerem política de Estado, duradoura, robusta, estável, com aprimoramentos pontuais ao longo de 20 anos. Não é uma coisa que vai se resolver em 4 anos ou 8 anos de uma sequência de governos. É muito complexo. Então, acho que a grande lição foi: o Brasil pode e deve fazer esses projetos ambiciosos, mas precisa de política de Estado duradoura. Daniel? Ô, Telmo, boa noite. Quando a gente fala de nacionalização, conteúdo local, de plataformas, de sondas, vem sempre à tona aquela discussão sobre o ganho de você dominar essa tecnologia e não tornar a sua indústria de petróleo meramente extrativista e, por outro lado, conseguir fornecer a sua grande petroleira ou a maior parte das petroleiras, conseguir fornecer equipamentos num preço razoável e, sobretudo, num tempo adequado. Esse tem sido o grande dilema sempre. Como que o Brasil ainda conseguiria,
não sei se é tarde demais, mas como que o Brasil conseguiria nacionalizar equipamentos importantes, fazer mais sondas e fazer ainda plataformas, sem onerar demais os contratos com compromissos de conteúdo local que acabam engessando, acabam tornando mais cara a exploração e a produção e atrasando essas atividades, porque os fornecedores nacionais acabam não conseguindo fornecer no tempo adequado. Bem, essa é uma discussão que vem de pelo menos a Revolução Industrial ali, 1770 na Inglaterra. A Inglaterra passou por isso também, os Estados Unidos também, outros países da Europa passaram também, o Japão também, a Coreia também, a China está passando agora. É uma superação que todos os países precisam fazer para deixar de ser extrativista e, portanto, superar a lógica das vantagens comparativas, né? Se nós fôssemos seguir as vantagens comparativas, estaríamos até hoje explorando pau-brasil, borracha, como até hoje estamos, né? Um pouco de borracha, um pouco de cana-de-açúcar, ainda sobrou um pouco disso, né? E agora petróleo. Mas esse desafio de passar para ser um país industrializado é inegociável. Nós temos de ir para esse lugar. E é óbvio que é um processo longo, não é indolor, não é automático, mas é fundamental. Então nós temos de fazer isso, é uma decisão de país. Temos de tornar o Brasil capaz de superar, como você falou, a lógica extrativista e passar a fazer no Brasil. Não sei se sondas, não sei se FPSOs, né, as unidades de produção. Nós já produzimos no Brasil, na área de petróleo, muitos equipamentos e exportamos para o mundo inteiro. Por exemplo, para Guiana e Suriname, que agora é o próximo da fila, nós exportamos e vamos exportar. Nós desenvolvemos competências no Brasil. Demorou um pouco, doeu um pouco, foi complicado, mas nós conseguimos. Nós não temos de ter esse complexo de vira-lata, para citar aqui Nelson Rodrigues, de incompetência estrutural. Nós temos competências e temos a necessidade de fazer isso. E temos a demanda, temos boas universidades, temos boas empresas. Mas É lógico só que para vai doer, deixar mas claro, tem um plano. a experiência que nós tivemos até agora em sondas e FPSOs, as plataformas, é muito mais negativa do que positiva, não? Não sei se dá para a gente afirmar isso. A gente teve momentos no passado, há 10 anos, que o Brasil tinha construído competências para produzir o que a gente chama de os equipamentos que vão no convés das plataformas de produção. A gente chama na terminologia do setor aqui de módulos. O Brasil tem competência de construir esses módulos. Às vezes, uma turbina que vai dentro de um módulo não é fabricada no Brasil. Ela é importada de algum lugar e vai ser colocada lá de dentro. Mas por que que não? Porque turbina é uma coisa tão complexa que nenhum outro país do mundo tem. Assim, tem nos Estados Unidos uma fábrica, outra na China e ponto. É uma coisa que é tipicamente importada. O Brasil teve essa competência e pode voltar a ter para construir módulos de FPSO, que é as unidades. Então, essa experiência ter sido negativa, olha, é debatível. E essa experiência hoje está um pouco, talvez, desorganizada, dispersa, mas ela existe. Nós temos bons engenheiros, temos boas universidades, temos bons laboratórios. Nós temos as competências para reconstruir essas habilidades, essas capacidades. Então, dizer que essa experiência do passado foi negativa, sim, em alguns aspectos foi, mas teve muitos aspectos positivos. Mais uma vez, no setor de equipamentos submarinos, o Brasil é imbatível quase. Está entre os 5 melhores países do mundo, para dizer o mínimo. Então, e são brasileiros, engenheiros locais. Competência nós temos. Telmo, por que o A7 Brasil não decolou, afinal? Qual foi a razão fundamental? Você abordou ali em níveis mais macro, né? Política de Estado, era uma política de governo, enfim. Mas nesse caso específico, por que a A7 Brasil não decolou e hoje está cobrando 36 bilhões de reais a Petrobras, que eles calculam que seja o triplo disso na prática em valores atualizados? Essa pergunta é um pouco complicada também, até porque tem umas questões jurídicas. Saindo das questões jurídicas, que são bastante complexas, eu volto ao que eu já tinha comentado. Um projeto dessa monta requer política de Estado e aceitar erros. Talvez o correto fosse, vamos fazer uma sonda? Vamos. Vai sair errada, vai sair feia, vai sair torta. Agora, mas aprender, vamos fazer outra? Vamos. Outra. Na quinta, na sexta, na 10ª, o Brasil estaria
não só produzindo sondas para atender o mercado local, como para ser exportador de sondas. Para mim, o grande erro foi a pressa, foi querer assumir que aquele acúmulo de competências necessários, o acúmulo de competências necessário para produzir uma sonda era transferível, era uma tecnologia transferível. Me dá uma tecnologia aí que eu vou fazer. Não funciona assim. É muito complexo uma sonda. Isso vale para a Embraer. A Embraer não começou a construir aviões de um ano, daqui a 3 anos eu estou fazendo avião. Demorou 20 anos para a Embraer chegar onde chegou. Demorou 20 anos para a Petrobras chegar onde chegou, em termos de explorar petróleo. E para fazer sondas, mesma lógica. Nunca seria possível, nenhum país do mundo fez em 3 anos, 5 anos. Era necessário, sempre foi necessário, sempre será erros e acertos por 20 anos. Essa pressa, para mim, foi a grande razão por trás do não êxito do sucesso, do não êxito do projeto. O Telmo, você lidera ali uma associação que envolve, enfim, praticamente toda a cadeia ali do setor de petróleo. Essa ação específica, o potencial prejuízo para a Petrobras, o setor tem olhado como para essa ação? Eu li a ação, pelo menos um dos documentos que saíram. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu dou aula de economia do petróleo na FGV. Eu quero usar esse texto como aula de economia do petróleo, aula de petróleo, porque é uma descrição muito boa de como as coisas acontecem, como foi feito. Tem uma parte muito positiva desse negócio, é a educação desse projeto. O setor olha para isso hoje, por um lado, com a questão de educação, educativo, né? Aprender como as coisas podem ser mal feitas, como temos de ser cuidadosos, mas não existe uma preocupação assim de a Petrobras vai parar, o Brasil vai parar, os investimentos vão reduzir. Isso não é uma realidade que tem algum indício que vai acontecer. Eu nunca ouvi ninguém do setor falar isso aqui pode parar, reduzir velocidade. Não vai acontecer. O que está determinando a velocidade dos investimentos da Petrobras e de outras petroleiras e o crescimento da produção de petróleo é a demanda por energia, que é no Brasil e no mundo. E não há nenhum indício de que vai ter alguma alteração. É muito mais um assunto, como eu falei, uma coisa educativa, uma coisa que deve ser usada para aprendizados, mas nunca ouvi ninguém do setor falar, nossa, vai ter algum problema, vai ter alguma flutuação, turbulência. Pode acontecer, eu nunca ouvi falar disso.